Olá, bom dia. Pontualmente às 11 horas, vamos começar hoje os estudos sobre o blindar da mente. Muito interessante que a gente consiga dominar nossos pensamentos, nossos comportamentos de uma forma que seja leve para a gente. É isso que a gente vai conversar durante esse mês de fevereiro inteiro. E no mês de março, a gente tem a ferramenta para que vocês possam aplicar na vida. Bom dia, Lúcia! Que bom te ver! Vamos conversar hoje sobre o blindar da mente. Coisa boa, coisa boa. Eu tenho um material de apoio aqui que eu quero trazer para vocês. Eu quero começar comentando que, assim, certamente a gente já imaginou, já pensou que pudesse existir uma fórmula mágica para evitar alguns eventos desconfortáveis, eventos de injustiça, algumas coisas mais desafiadoras que temos que passar, né, com pessoas difíceis, pessoas diferentes da gente. E, e a gente quer tentar fugir, né, de ambientes que roubem a nossa possibilidade de sermos a nossa melhor versão. Então, conhecendo melhor a mente, sabendo ferramentas que a gente pode aplicar para que a gente tenha escolhas mais assertivas, a gente consegue então modificar o nosso padrão mental, né? Alguns padrões de comportamento de outras pessoas, então, que são pontos externos, podem ser gatilho, que ativem na gente a dificuldade de agir de forma clara, de forma leve. A gente vai então falar sobre duas chaves ou dois comportamentos-chave que a gente, quando está fazendo de forma negativa, que é o que eu vou comentar agora, atrapalha nossos relacionamentos, atrapalha o nosso desenvolvimento e já tem a tarefa para que vocês possam pensar de forma positiva até a próxima semana, tá? O primeiro deles, já vou começar já falando sobre reclamações. Reclamar faz um mal. Obrigada por compartilhar, Lúcia. Quem tá vendo a gravação também, fique à vontade. Nós vamos estudar até março, então dá tempo das pessoas assistirem a live ao vivo na terça às 11 horas ou gravada durante a semana, até que a próxima terça-feira chegue e que a gente possa fazer falar sobre as próximas duas chaves ou dois comportamentos. Mas o interessante de ver agora, o mais rápido possível, é que você já vai treinando o seu cérebro por uma semana até que venha uma nova demanda de aprendizado, né? Eu vou ler um pedaço aqui para vocês do material, olha só. Reclamar de um evento ou de uma pessoa acaba te contaminando emocionalmente e atribuindo mais poder ao objeto da reclamação. Além disso, ao reclamar muito, olha que interessante, ao reclamar muito, seu cérebro entende que você está numa situação ruim. Ele já dá como certo que você está numa situação ruim, porque se está havendo uma reclamação, é porque não está tudo bem. Então, seu cérebro entra em estado de emergência e economiza energia. Isso quer dizer que ele te trava. Sabe quando você leva um susto, quando você leva uma notícia forte? E então o seu cérebro fica em estado de emergência. Com a reclamação é assim: não tá legal, não tá bom, não tá bom. O seu cérebro sempre fica querendo apagar aquele incêndio, né? Ou seja, as coisas não vão avançar. Para a gente poder aumentar, aí que vem, quem tem o hábito de reclamar, para você aumentar a pontuação positiva para 100 reclamações, a chave é bem simples. Pare de reclamar. E se você não percebe que está reclamando? Perceba se você está vendo o lado bom ou ruim de qualquer coisa que seja. Então, o café da manhã que demorou,
O pó do café que tá pouquinho, então o café saiu um pouco mais fraco. O trânsito que alguém tinha se acidentado e você teve que perder um tempo ou fazer um retorno maior, um trajeto maior. Fique vigilante durante essa semana sobre o seu comportamento de reclamar. Você não está só tendo um comportamento externo. Claro, mediante ao que você tem no seu meio externo, você reclama, mas não para por ali. Isso internaliza no seu cérebro e muda sua química cerebral. Imagina você ficar sempre em estado de alerta, sempre em estado de não está bom e preciso fazer alguma coisa. Como o estado de reclamação é somente reclamar e não resolver, o seu cérebro não entende, porque ele só está reclamando. E a solução? Fica sempre aquele estado de alerta, aquele estado de alerta. Então, quando a gente reclama de tudo, o nosso cérebro está economizando energia, porque ele está esperando, guardando essa energia para que a solução venha e você tenha forças para resolver sobre o que você está reclamando. E isso te impede de avançar, porque você não está reclamando para resolver. Então, o seu cérebro fica nesse impasse, nesse paradoxo de reclamação. Então, é químico cerebral, né? Reclamar não te leva a lugar nenhum e te afasta da sua melhor versão. Possivelmente, algumas pessoas podem até te falar que você está reclamando, mas a maioria das pessoas não tem coragem ou não tem intimidade para falar, poxa, você reclama, hein? Você reclama de tudo. Para toda solução você acha um problema. Tem gente que tem essa abertura para falar, ou você tem uma posição de que pode receber esse tipo de feedback. Tem pessoas que se fecham e se colocam numa posição de não quero saber. Entra também essa vontade de ser uma melhor versão, quando você aceita feedbacks, né? Mas voltando à reclamação, isso é uma questão de energia, uma questão de convivência. É difícil para quem convive com uma pessoa que reclama, é muito difícil para quem convive. Então a gente precisa ficar sempre de olho nessas questões. Olha só, a Lu está dizendo aqui, com certeza, nem a gente se aguenta quando fica reclamando. Tem gente que percebe, né? Ai, eu tô insuportável, eu não tô me aguentando hoje. Existem momentos que a gente pode estar mais irritada, com certeza, mais irritado, com certeza. Mas a gente precisa usar a resolução de problemas. Se eu estiver ali percebendo um problema e já resolver, a reclamação nem entra antes disso. Então, assim, você percebe que alguma coisa aconteceu. Poxa, ali tem um acidente e eu vou ter que pegar essa rua. Só vai e só pega a rua. Não reclama, porque não vai resolver nada, né? Então, essa questão de reclamação é séria e é importante, e o nosso cérebro sente, o nosso cérebro sabe, as pessoas em volta sentem, até pessoas podem se afastar por conta de reclamações. Olha só as perguntas, eu vou colocar depois aqui no Stories, vou colocar também até no feed para que vocês possam lembrar das tarefas para a próxima semana. As perguntas são: qual foi a última vez que você reclamou? Pensa aí, a última vez que você reclamou. Se está muito próxima do hoje, tem alguma coisa errada. Se está distante, talvez valia ou talvez você não sabia o quão ruim era reclamar. A outra pergunta é: o quanto reclamar te ajuda a avançar rumo aos seus objetivos? Para que serve essa reclamação? Se a gente reclama numa loja que a bolsa que a gente comprou está com a alça estragada e é para que haja troca desse objeto, a reclamação tem uma função. O seu cérebro vai usar toda a química e capacidade dele de te levar até a loja, lembrar de levar a nota, pedir para trocar e você volta resolvido. Tem gente que reclamou ontem, hein? Isso, olha, vamos ter que ficar sem reclamar, já é a tarefa, já vou dar a resposta da tarefa. Vamos ficar sem reclamar por 7 dias. Até o dia 14 de fevereiro, sem reclamar. E aí, bom, escapou.
Perceba, segura, crie esse hábito, tá? Porque no dia 14 virão outras tarefas e o não reclamar vão ser somados com o não reclamar. Então, são 9 comportamentos positivos que quebram o comportamento negativo e por isso que a gente vai ficando uma pessoa melhor ao longo desse mês de estudo dos comportamentos, gatilhos mentais, processamento mental. É um treinamento, isso é um treinamento. Eu vou colocar ali depois exatamente qual é a tarefa e por quantos dias, mas isso é para a gente treinar por quantos dias, mas isso tem que ser uma frequência, tem que ser uma constante, tem que ser numa naturalidade, não mais reclamar. Olhar o problema, olhar a solução e a reclamação não faz parte dessa dinâmica problema-solução, tá bom? Então essas são as perguntas-chave para que você sempre, quando começa a reclamar, se perguntar: poxa, qual foi a última vez que eu reclamei antes dessa? Foi já hoje de manhã, quando eu vi que não tinha tal coisa no banheiro pronta, vi que o trânsito estava... Então, espaçar essas vezes que a gente reclama, se é um hábito. Quem não faz ou quem já percebe que faz pouco, soma aí, ou então conta aí se fez alguma vez reclamação nessa semana. É bem difícil, mas não é impossível. E quando houver uma reclamação da sua parte, você puder fazer uma reflexão de quanto reclamar me ajuda a alcançar os meus objetivos. Estou avançando em quê? Nos meus objetivos com essa reclamação. Bom, aqui ó, uma live curta, são 10 minutos para cada comportamento e um fechamento, tá? No máximo meia hora. E com a interação de vocês, fiquem à vontade para conversar, vamos falando juntos aqui, é um momento de estudos, tá? Então, a tarefa do comportamento 1, não reclamar, não reclamar. Qual é o outro comportamento que pode fazer com que a gente deixe a nossa mente mais aberta no sentido de desprotegida? Imagine, se a mente está blindada, ela está protegida. Se ela não está blindada, ela está desprotegida. Então, qual é um outro comportamento que eu vou abordar hoje, dos 9 comportamentos que nós vamos trabalhar durante esse mês, que faça com que a gente fique sem a mente blindada? Qual será? Bondade sem limites. Bondade sem limites. Do que eu tô falando, tá? Claro, devemos amar as pessoas, respeitar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Contudo, na hora de ajudar, reflita se você está sendo herói e perdendo a própria casa, ou tirando a possibilidade de quem é mais próximo seu para ajudar um terceiro. Ou até você passando por cima dos seus limites para ajudar até quem é mais próximo, ou até quem parece com um amigo, mas só é amigo quando você dá alguma coisa, quando você ajuda, quando você contribui, né? Para ilustrar, é aquela famosa frase de quando a gente viaja de avião, né? Máscaras de oxigênio cairão e primeiro coloque em você e depois atenda as crianças, os demais. Então, esse tipo de bondade sem limites faz com que você ajude as pessoas sem que você tenha oxigênio para si. Mas se você tiver ajudando pessoas sem oxigênio para si, o seu cérebro vai se cansar de uma forma, vai te esgotar de uma forma que você não vai conseguir ajudar genuinamente. Vai ser só uma coisa que vai ser vai ser extra, vai ser muito pesado para você. Olha só, aqui a chave é ajuda seletiva. Então, a tarefa para essa semana é ajuda seletiva. Perceba se o ponto A, que é você ou quem realmente precisa, está sendo atendido antes que você faça uma ajuda, uma bondade para um terceiro. Antes que você aceite a solicitação de ajuda, o pedido de ajuda. Então, a ajuda tem que ser seletiva. E aí, uma coisa interessante que eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó.
Ajude quando tiver as habilidades para ajudar. Não adianta a gente querer ajudar de uma forma que a gente não tem ferramenta, não tem habilidade, porque vai ser muito, muito desgastante. Existem pessoas e pessoas que podem ajudar de várias formas. Então, se você não pode ajudar dessa forma, quem está te pedindo ajuda vai encontrar certamente quem é que tem essa habilidade e pode te ajudar de uma forma mais acertada, né? Mais pontual. Outra coisa interessante, ofereça a sua ajuda quando for solicitada. Muitas vezes a gente oferece ajuda até se intrometendo e a pessoa não pediu ajuda. E aí entra outro conflito. A gente oferece o que a pessoa não está precisando, né? Isso mesmo que ela está dizendo aqui, Lúcia, dizer sim para o outro e não para você é complicado, né? A gente pode sim ajudar o outro sem problema nenhum, mas eu tenho que estar bem com as competências, com as habilidades, com a saúde, com o tempo, com as finanças, para que eu possa ajudar o outro. Não adianta eu querer emprestar um dinheiro para uma pessoa que está muito precisando e esse dinheiro vai ficar faltando quando o dia realmente chegar. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai pensar em mim? Então, o não é uma coisa impossível de ser falada. A gente pode dizer que não pode nesse momento, oferece um outro momento, não tenho esse dinheiro agora, né? Ou então assim, eu não tenho dinheiro realmente, ou eu não tenho possibilidade de te ajudar, eu não tenho esse tempo agora. Você pode dizer, você pode me emprestar um objeto? Olha, infelizmente, né? Então me desculpe, eu vou usar nessa data, não posso te emprestar. Mesmo que você não queira emprestar, você pode falar não, porque não tem que ser a todo custo. Ajudar o outro a todo custo não é saudável para você, o seu cérebro vai sofrer, o seu corpo vai sofrer junto. Ofereça ajuda quando for solicitada. Vou repetir aqui. É importante que a gente ajude quando a pessoa demonstra que precisa. Faça menção ou peça claramente. Quando a gente ajuda sem que a pessoa solicite, a gente acaba atrapalhando. Atrapalhando, porque a pessoa, quando ela precisa de ajuda, ela sabe exatamente onde é que está o ponto. Eu preciso de ajuda nisso aqui. E você vai e faz outra coisa, desorganiza a pessoa, desorganiza até a solução do problema que ela estava, né? E quando você tiver as habilidades necessárias, verificando que não haverá sofrimento para você ou para as próximas nesse processo, sim, ofereça ajuda. Então não é uma coisa fazer pelo fazer. A gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser intencional, a gente tem que ser claro e honesto conosco e com o outro. Se não é possível, a gente precisa ser honesto de falar, não é possível, me desculpe, sinto muito, gostaria, ou não tenho habilidade para isso. Certamente você vai encontrar uma pessoa que pode te ajudar, ou até eu conheço uma pessoa que pode te ajudar para não ser ultrapassado o seu limite. Essa bondade sem limite, ela começa com a palavra bondade e parece que é boa a todo tempo. Mas tem ali, ó, outro pedaço da frase, sem limite. Quando passa do limite, a gente tem uma cerquinha emocional aqui. Então, o meu emocional tá blindado nesse círculo aqui. Se eu passo para cá, eu avanço, essa minha abertura faz com que a pessoa entre onde não deveria e quem vai arcar com as consequências geralmente somos nós mesmos, não é quem passou do ponto. Quem passou do ponto às vezes nem sabe que passou do ponto, quando a pessoa não é consciente, não é dispersa. Mas quando eu sei o meu limite, aí que vem o blindar, com palavras. Não posso, não tenho condição, infelizmente não consigo, para que você não venha machucar o que está aqui dentro, o que já está blindado, para a gente poder manter o que já está blindado, né? Então aqui, ó, para melhor desenvolver esse comportamento de bondade com limite ou ajuda seletiva, a gente precisa estabelecer limites e momento para ajudar outras pessoas. Então, se você não pode nesse tempo,
e você percebe que não é uma coisa de vida ou morte, a pessoa pode esperar. Porque se você não faz a sua agenda, os outros fazem por você. Se você não diz que você tem esse compromisso, os outros colocam outro compromisso para você. E aí não é uma questão de ser ruim ou não, é de ser honesto consigo e com a pessoa. Olha, eu tenho um compromisso nesse momento. Você pode oferecer um outro momento. Olha, hoje eu tenho compromisso esse horário. Eu posso te ajudar amanhã em outro horário. E a pessoa vai entender que para você poder ajudar, existe todo um planejamento. Claro, se for uma urgência, a gente larga tudo, avisa o compromisso agendado e vai salvar ou vai socorrer o que realmente está acontecendo de forma urgente. Olha só, as perguntas aqui, aqui são muitas perguntas. Vem comigo para essa primeira. Será que você já prejudicou ou tirou possibilidade de alguém que ama para ajudar outras pessoas? Família, pessoas mais próximas, deixa de lado os mais próximos para ajudar um terceiro que você mal conhece, pouco conhece, menos conhece? Isso é uma problemática que deixa a sua mente desprotegida. Porque você vai ter que segurar o rojão quando voltar para casa depois. E a sua casa, ou o seu próprio lar, que é você mesmo, é o que você tem. É tudo que você tem, é você e os seus mais íntimos, né? Então, isso que a gente precisa ficar de olho. Amar e ajudar as outras pessoas sem diminuir as suas possibilidades ou a das pessoas que você ama. Tá? Então, você pode ajudar os outros, mas não diminua a ajuda para você, o compromisso com você, o compromisso com os seus mais próximos. Tá? As pessoas, como é que eu já escutei assim? Quem pede, ele tem sempre esse costume de pedir. Então, ele nunca vai parar de pedir, né? Pedidores pedirão, digamos assim, né? Se a gente não se policiar, acontece mesmo. Porque a palavra bondade tá ali como se fosse uma virtude. Ela é uma virtude, desde que ela seja com limites e com critérios. A bondade tem que ser para todos, não só a bondade para o terceiro que está me solicitando. A bondade tem que ser para mim, ou seja, tem que ser bom para mim também. Porque senão a gente não se sustenta emocionalmente. É disso que eu estou falando aqui. A gente tem que se sustentar emocionalmente, né? Temos aqui, ó, outras perguntas chaves para que fique de reflexão. Você costuma ajudar os outros sem verificar se isso está prejudicando alguém próximo a você? Vai a todo custo e nem olha para trás? Vou repetir. Você costuma ajudar os outros sem verificar se isso está prejudicando alguém próximo a você? Fica aí no ar. Se sim, né? Se a pulguinha ficou atrás da orelha ou se o coração deu uma geladinha, o que você pode fazer para mudar isso? O que você pode fazer já sugere na própria tarefa, que a gente vai fazer também por uma semana. Ajuda seletiva. Você pode mudar esse seu padrão de tentar ajudar incontrolavelmente ou sem critérios, ou a bondade por si só, porque a bondade por si só ela é ótima, mas a bondade sem limites que eu estou falando aqui, tá? Isso é uma coisa que não ajuda no nosso blindar da mente. A ajuda seletiva, que é a resposta para isso, tá? É o elixir para que a gente possa sair dessa bondade sem limites, tá? Então, vamos voltar lá no comportamento 1, primeiro comportamento que eu abordei hoje. Comportamento deletério que faz mal pra gente, que desprotege a nossa mente, é reclamações. Qual é o antídoto para isso? Qual é a receita contra as reclamações? Não reclamar. Exatamente assim, dê para. Nesse caso aqui, ó, qual é a problemática? Bondade sem limites. Qual é o elixir, qual é o antídoto aqui? Ajuda seletiva. Exatamente assim, dê para. Então, se eu estou ajudando com uma bondade sem limites, eu preciso entender e fazer alguns tipos de seleção do meu tempo, de pessoas,
de objetos que eu quero ou não emprestar, de valores que eu quero ou não emprestar, de quantidade de tempo que eu quero ou não emprestar. Sobre reclamação, eu decido, vou reclamar disso ou não, se tem como resolver, vou resolver. Se não tem como resolver, não tem como resolver. Então, reclamar não é uma opção. Então, para essa semana aqui, ó, já começa hoje, terça-feira, hein? Quarta, quinta, sexta. Quando chegar no final de semana, eu tenho certeza que vocês vão estar mais leves. E eu quero já falar uma coisa que eu ia falar no final, mas no final de todo mês, lá em março, mas eu falo já, vou repetir em todas essas lives. O blindar da mente, a armadura não pesa, é o contrário, ela é leve. Então, assim, 7, 8, 9, 10, sem reclamar e ajudando seletivamente, você vai ficar mais leve. Por mais que eu estou falando de blindar, ao mesmo tempo não é uma blindagem pesada, não é uma armadura. É sim uma blindagem emocional, uma blindagem mental para que você consiga ficar mais leve. Essa é a tônica toda desse grupo de estudo. Mais leve, uma versão melhor da gente mesmo e mais inteligente emocionalmente. Para que serve inteligência emocional? Para relacionamento, para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas. Você tendo inteligência emocional, você vai sair de letra em qualquer situação. Imagina, você vai estar acostumado já a não reclamar. E aí você vai se acostumar a ajudar de forma seletiva. Quando finalizar os 9 comportamentos, ninguém te segura. Lá no final dos 9 comportamentos, eu vou dar para vocês a ferramenta para que a gente possa fazer as somatórias, as medições, para ver se já deu algum efeito esse nosso grupo de estudos aqui. E eu vou sugerir que a gente aplique a cada 6 meses essa somatória novamente. Não vou fazer o grupo de estudos novamente porque vai ficar gravado, mas eu vou sugerir que vocês coloquem para programar aí no Google Agenda, que a Lúcia me ensinou a usar, maravilhosa Lúcia, que a gente coloque na agenda. O Google Agenda é perfeita porque é digital, te lembra, repetir a ferramenta do blindar da mente. Lá no final eu vou contar o nome dela, tá bom? Nos vemos no dia 14, 11 horas da manhã. A live é sempre curta, é explicação do comportamento, conceituação, perguntas-chave de reflexão e a tarefa que é a resposta contra esse comportamento que está atrasando a sua vida. Hoje temos 2 tarefas: não reclamar, que fala sobre o comportamento reclamações, e ajudar seletivamente ou ter ajuda seletiva para o comportamento ruim, bondade sem limites. Alguma dúvida, Lúcia? Quer pontuar alguma coisa? Fica à vontade. Ai, muito linda. Obrigada. Eu vou marcar a Lúcia aqui, que ela tem sempre muita coisa boa, ela ensina a gente a empreender sem mistério. Aprendi muito com a Lúcia. Obrigada pela participação. Que bom que foi para você essas palavras. Por favor, pode compartilhar para quem você quiser. Talvez mais pessoas precisem ouvir isso, precisem começar a trabalhar com a mente de uma forma mais amorosa, né? E aí pode, por favor, compartilhar. E essa vai ficar gravada, vai ficar para sempre aqui no Instagram. Então, façam um bom uso, tá bom? Bom dia para vocês, bom almoço. Até semana que vem. Beijo, valeu!